Pois bem, eu dizia então dos crimes falimentares, vinculando-os à ideia, ao princípio da função social da propriedade. Pois bem, disse para vocês que nós olharíamos a questão do abuso de preços e olharíamos para a sonegação fiscal. Vou começar por esse. E a gente fecha com a questão da pandemia. A sonegação fiscal é um desses bens jurídicos que passou por uma ressignificação ao longo do tempo. Como uma ressignificação, Panoro? Durante muito tempo, a sonegação fiscal foi vista como um delito de luva branca. Ela era a resistência do sujeito a quê? A uma intenção do Estado de vir ao seu patrimônio e arrancar alguma coisa. Dia desses eu li um artigo em que, obviamente, o autor estava criticando, mas ele colocava algo no seguinte sentido, de que o governo é o sócio de toda a sociedade. É o sócio oculto, porque não faz nada e apenas tira o lucro. Ora, senhores, é a nítida percepção equivocada de tributação e de crimes tributários. Por quê? Porque houve uma ressignificação do bem jurídico. A finalidade hoje da arrecadação tributária não é simplesmente satisfazer aos luxos de uma corte. Não. A finalidade de uma arrecadação tributária é viabilizar esse Estado que se diz social. E o que é Estado social, afinal de contas? A gente repete Estado social, Estado social, Estado social. Dizem que ele já morreu. Senhores, ninguém tem dúvida de que o Estado social está em crise. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Mas Estado social, segundo o professor John Vervalle, da Universidade de Utrecht, é um Estado que nasce depois dos anos 60, ou seja, portanto, após a Segunda Guerra, nos países nórdicos, em especial Suécia, Noruega, ali, e é um Estado que cuida do homem do nascimento até o túmulo. E qual a finalidade desse Estado social de cuidar do nascimento até o túmulo? Ele quer tirar de você aquilo que de melhor você pode dar para aquela coletividade. Em outras palavras, se o Estado te ampara e garante condições de vida para que você tenha seu potencial elevado à máxima condição possível, você beneficiará toda a coletividade. Você será um grande promotor, um grande juiz, um grande médico, um grande cirurgião, você será um grande engenheiro, e assim nós teremos as várias profissões. Esse é o Estado social. Só que a professora Anabela Miranda, uma autora portuguesa, ela diz o seguinte: o Estado social, ele é um Estado social fiscal. Por quê? Porque ele é um Estado que depende da arrecadação de tributos. E aí aparece aqui uma marca da criminalidade do colarinho branco. Ou seja, ela é uma criminalidade não aparente. Ela vende um discurso para todos no sentido de que sonegação fiscal é só uma resistência do empresário a uma carga tributária elevada. E esse discurso, que tem uma grande aceitação, uma larga aceitação na mídia, ele acaba sendo reproduzido por todos. Ah, não, a carga é alta, quando nós esquecemos de um detalhe. Quando nós, como consumidores, vamos ali na ponta comprar, esse empresário repassou no preço o tributo. É o fenômeno da repercussão tributária. Ao fim e ao cabo, o tributo, perdão, senhores, o tributo é mais um custo. É mais um custo que o empresário tem que suportar para poder viabilizar o lucro, que é o seu objetivo final. Então, quando se pensa hoje em sonegação fiscal, talvez devêssemos pensar numa outra perspectiva. Numa perspectiva no sentido de que quem sonega inviabiliza prestações que o Estado deveria oferecer. E nesse momento de pandemia, fica muito claro que faltam recursos até mesmo para testar as pessoas que são positivas ou que são negativas em relação ao Covid. Pois bem, por que eu disse que fecharíamos com a questão da elevação de preços? Porque se a sonegação fiscal tem esse problema, ela é invisível, as pessoas percebem mal e ela tem impactos severos
nas políticas públicas, que acabam sendo frustradas, acabam sendo esvaziadas. Quando se trata de abuso de preços, como por exemplo R$200 um botijão de gás em São Paulo no meio dessa pandemia, nós vemos uma nota característica de uma criminalidade econômica, que é o abuso de suas posições mais favoráveis, ou seja, é o abuso no direito de propriedade. Não é o uso do direito de propriedade, nem a sua fruição, nem a sua disposição. É um abuso. O botijão de gás tem um custo. E é óbvio que dentro do sistema capitalista é a relação de procura e oferta que rege o preço. Mas em situações anormais, o Estado, palavras do ministro Barroso, pode intervir de modo temporário para tentar equilibrar o interesse no lucro do comerciante e o interesse do cidadão comum, do consumidor, de obter aquele bem. Pensar a criminologia nos dias de hoje é saber o modo como a nossa sociedade se organiza, como é o sistema econômico inerente a essa sociedade e como o Estado, frente a esse modelo econômico que aí está, vai regulando as atividades econômicas de modo a produzir desenvolvimento econômico, mas resguardar interesses da coletividade no sentido de uma distribuição mais equânime das benesses do processo produtivo. Então, todo esse bate-papo aqui tem, por fim, deixar uma lição para os senhores. Não se pode pensar em delinquência econômica, em criminalidade econômica, em programas de compliance, o que quer que seja, sem se atentar para o fato de que vivenciamos uma experiência capitalista, a nossa sociedade é capitalista, contudo, esse capitalismo é conformado, como em qualquer outro âmbito, pela lei. Ou seja, vivemos num âmbito de liberdade com legalidade, pois, como dizia Carnelucci, sem legalidade não existe liberdade possível. Ok, meus amigos? Mais uma vez agradeço o convite do professor Lélio. Um grande abraço e até uma outra oportunidade.